Então, após se logar, nós vamos entrar na ferramenta de aulas e ver como é possível produzir uma aula. Após o login, eu vou clicar em espaço da aula, crie sua aula. Ao entrar na ferramenta, o sistema automaticamente já carrega todas as informações do autor, como nome, instituição onde atua e outras informações que já vão aparecer na ficha da aula, como foto e outros mais. Bom, a primeira coisa a fazer é selecionar o meu público, né? Para quem eu estou pensando essa atividade, essa sugestão de aula, esse projeto. Vale lembrar que essa é uma ferramenta completamente aberta, ela não tem nenhuma linha de direção no sentido de que metodologia deve ser colocada. Só esperamos que todas as aulas primem pela aprendizagem do aluno e, nesse sentido, deverá haver um esforço um pouco maior ao pensar nesse planejamento dessa sugestão, de que tipo de atividade ou como o aluno deverá ser orientado ou motivado a trabalhar as informações, a produzir novos conhecimentos para que realmente a aprendizagem se efetive. Então, de início, selecionamos o nível de ensino que vamos pensar essa aula. Vamos pensar aqui no ensino fundamental final, por exemplo, ou então uma modalidade também, como EJA ou Educação Indígena. O componente curricular, que eu vou estar atuando, como Ciências Naturais, por exemplo. O tema, Ser Humano e Saúde, eu peço para adicionar. Nessa mesma aula eu posso incluir quantas outras informações eu tiver interesse. Então eu posso colocar ensino final, e eu posso dizer também que essa aula vai envolver a história também, e dentro da história ela vai trabalhar as relações sociais, a natureza e a terra, e eu vou adicionando. Isso amplia muito a capacidade de uso dessa aula e possibilidade de estar integrando outros conhecimentos que não só aquele onde eu defini no momento inicial. A partir dessa informação, eu vou definir o título, que deve ser bastante interessante para quem vai estar acessando, de preferência uma pergunta, um desafio, uma dúvida. Isso tem atraído bastante os professores na hora de selecionar uma aula. No segundo momento, são o que se espera de aprendizagem dessa sugestão. Então, o que o aluno poderá aprender com essa aula são os objetivos bem claros e bem definidos. A duração é completamente aberta, ela pode durar uma aula, 5 aulas, uma semana, um mês, um ano, vai depender de como o professor está pensando em desenvolver essa atividade ou esse projeto. Que conhecimentos prévios deverão ser trabalhados pelo professor com os alunos antes? Então, alguns conceitos que envolvem um conhecimento anterior do aluno deverá ser explicitado nesse campo para que sejam trabalhados no momento anterior. E a partir disso, eu vou construir a minha aula. É um texto completamente aberto, onde eu poderei escrever a forma como eu penso em iniciar uma atividade, com que tipo de motivação. Eu posso ampliar o campo de elaboração do texto para que seja mais fácil editar e elaborar toda a ação. Nesse momento, eu tenho que pensar realmente que estratégia eu devo trabalhar com esse aluno. Isso é um planejamento fundamental. Antes de começar a escrita da sugestão, da aula propriamente dita, eu tenho que pensar sempre no como. Como eu vou abordar tal tema ou tal assunto? Como envolver os alunos? Como motivá-los a buscar informações, a editar essas informações, a catalogá-las, a produzir novos conhecimentos? Como os alunos vão registrar esses novos conhecimentos? Como saber como esses alunos aprenderam ou não? O que ainda há dúvidas? Tudo isso deve ser pensado no momento do planejamento da aula. Esse planejamento ele pode ser enriquecido com recursos educacionais que estão publicados no portal, que poderão ser conhecidos antes de serem selecionados aqui. Então, já sabendo desses recursos, eu posso buscar os que eu tenho interesse. O sistema lista uma série de recursos dentro da opção que eu fiz. Eu posso visualizar os recursos antes para ter certeza de que é este que eu quero inserir na minha aula. Clico no que eu selecionei, clico em OK
e o recurso é inserido. Automaticamente, quando a aula for publicada, essa imagem se tornará um link e o recurso se abrirá automaticamente quando eu estiver usando a aula ou conhecendo a aula. Continuo o meu texto da forma como eu achar que seja mais interessante e eu posso incluir aqui uma coleção de recursos de forma que possa não só motivar o aluno, dar um leque, uma coleção de informações e de possibilidade de uso, como também citar algumas ferramentas para que os alunos possam produzir seus conhecimentos. Então, você pode publicar não só vídeos, áudios, animações, simulações que irão enriquecer e propiciar maior aprendizagem, como também orientar sobre que recursos de interação e de publicação eu posso lançar mão para que o aluno também possa ser um autor nessa atividade, nesse projeto. Além disso, eu posso adicionar imagens que eu desenvolvi na minha aula. Então, essa imagem fica na minha máquina e que serão publicadas. Eu clico na imagem, eu posso procurar no meu computador, a imagem após selecionada aparece automaticamente na minha pasta de imagens, eu clico sobre a imagem e ela se insere na aula. Essa imagem ela pode ser editada para que ela não fique muito grande, eu posso editar esse texto como eu achar melhor. Ao terminar a minha aula, eu continuo preenchendo os quadros com os recursos complementares, outros sites, outros vídeos, outros materiais que eu não usei nessa aula, mas que pode servir como fonte de referência para o professor. E eu também devo definir como o aluno vai ser avaliado, com que estratégia, de que forma o professor poderá avaliar, observar que tipo de aprendizagem foi gerada. Após, eu posso visualizar essa aula e ter a informação de como ela está editada. Caso ainda precise de edição, eu devo retornar à ferramenta e continuar a edição, fazendo uma boa revisão ortográfica, incluindo outros recursos, formatando o texto. E após eu vou salvar na minha área particular. Enquanto essa aula estiver na área particular, somente o professor autor terá acesso a ela e poderá continuar a sua elaboração, com a sua edição, até que fique realmente satisfatória para o autor. Após essa fase, ele vai clicar em salvar na área pública, ele vai aceitar a seção, que é solicitar a seção de direito autoral, que é solicitada pelo portal, eu vou enviar e a aula será publicada. Claro que essa não é uma ação muito fácil para ninguém, nem para mim, para todas as pessoas que têm estudado a tecnologia, os processos de aprendizagem, as metodologias, as estratégias de avaliação. Esse é um esforço que deve ser contínuo, é uma aprendizagem contínua. Só que fica muito mais fácil quando aprendemos com o outro, quando aprendemos colaborativamente. E essa é a ideia do portal. Ao publicar a minha ideia, eu possibilito que uma outra pessoa tenha acesso a essa ideia e possa pensar a partir dela. E pensando a partir dela, eu posso enriquecer ainda mais. Eu publico essa outra ideia no portal para que outras pessoas também possam ter essa nova sugestão, essa nova possibilidade. Eu espero que vocês consigam não só usar as aulas, como também publicar muitas aulas para que seja realmente uma rede de aprendizagem nesse portal. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Professor.